Essa noite eu queria, pegar um gancho daquilo que eu falei semana passada, meio que uma continuação. Que eu falei sobre o tempo, né? Do tempo tá correndo, tá voando. E das duas posições que a gente pode ter em relação a isso, né? Se a gente está sendo engolido por esse sistema, se a gente está correndo atrás do vento e se cansando, e alguns morrendo no meio do caminho, outros quase morrendo, e outros que pararam no tempo, estão vendo o tempo passar, as coisas mudarem, as coisas acontecerem, e eles estão deitados, dormindo, esperando as coisas caírem do céu. Então, eu chamei a atenção nesses dois aspectos, para aqueles que precisavam dar uma parada, respirar, ouvir a voz de Deus, e aqueles que precisavam tomar um choque e acordar para a realidade. Porque agora mesmo você já está velho, você já está sem força, e sua vida passou e você não fez nada daquilo que Deus tinha colocado na sua mão para fazer. E aí, diante disso, essa semana eu estava meditando, estava ouvindo umas pregações também, que cai muito nisso que eu queria falar, porque quando a gente fala desse propósito, desse sentido da nossa vida, a gente às vezes fica meio perdido, soa um pouco sem uma firmeza assim do que fazer, né? O que Deus tem para minha vida? Qual o propósito dele para mim? E às vezes algumas pessoas, ou a maioria delas, ficam perdidas. Não sabem se realmente o que elas estão fazendo é aquilo que é o sonho de Deus para a vida dela. Não sabe se aquilo que ela está gastando dinheiro, esforço, tempo, é o dom, é o talento que Deus colocou na vida dela. E aí muitas vezes a gente se perde. Muitas vezes a gente se perde no emaranhado de ideias, a gente se perde nas muitas vozes que a gente ouve, a voz da sociedade, a voz da nossa família, dos nossos pais, dos nossos amigos. E aí a gente se perde no que fazer, no que nós estamos fazendo. E para a gente entender isso, para a gente descobrir qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, para a gente entender o que Deus tem para nós, uma coisa é necessária. Uma coisa essencial na nossa vida que a gente não pode menosprezar, que a gente não pode tratar como um ministério separado, que é só algumas pessoas que fazem, mas que esse é um chamado, esse é a nossa vida que a gente tem para viver, uma vez que a gente aceitar Cristo e tudo mais. E o exemplo que eu queria dar hoje é de Jesus. É o exemplo máximo daquilo que foi a humanidade dele aqui, do seu propósito, do seu foco, do seu objetivo. E o exemplo de oração, um exemplo de um homem que sabia o propósito que ele tinha aqui para cumprir. Ele sabia exatamente o que ele veio fazer. Ele sabia exatamente como tratar as pessoas. E ele só fez o que tinha que ser feito porque ele tinha o coração dele ligado com o coração do Pai através da oração. Então a gente vê diversos momentos lá no Evangelho, Jesus orando, Jesus se retirando com alguns discípulos para orar, e falando com Deus constantemente. E esse é o exemplo que a gente deve seguir. E aí quando a gente fala de oração, quando a gente fala nessa área, muitas vezes a gente associa a oração muitas vezes com o pedir, né? Com os nossos desejos que a gente vai orar para Deus abençoar, as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente quer. E aí acaba que quando a gente para orar, a gente acaba só pedindo, ou às vezes reclamando indiretamente porque certas coisas que a gente queria que acontecessem, elas não estão acontecendo.
E aí, ao invés da gente aproveitar esse tempo precioso de oração, de comunhão com Deus, às vezes a gente acaba se frustrando. Porque a gente às vezes faz jejum, às vezes a gente faz campanha, às vezes a gente faz um propósito, um objetivo de oração, e a gente se empenha nisso, a gente se esforça para isso, a gente faz de tudo, a gente mata a nossa carne, mas as coisas não vão do jeito que a gente queria. A gente ora e nada acontece. Resumindo, a gente clama, grita, chora. E aí, às vezes, quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente sai no nosso dia a dia para fazer as coisas não vão do jeito que a gente está orando, do jeito que a gente está clamando, do jeito que a gente está colocando o nosso joelho do chão para pedir para Deus. E aí, quando a gente vê essa ótica da oração, quando a gente vê desse lado, a gente percebe o quão egoísta nós somos e a gente se esquece do que foi o exemplo de Jesus, do que foi o exemplo que Ele deu para nós dessa vida que a gente tem que ter de oração. E aí a gente perde a noção do que realmente é. Às vezes com a mídia, às vezes com as coisas que a gente ouve por aí, a gente vai fazendo da oração uma reza. Algo que a gente repete, que a gente faz todo dia, sem uma consciência, sem uma transformação, sem um relacionamento com Deus. E aí, às vezes a gente não está entendendo para onde Deus quer nos levar. E aí, quando Jesus começa o ministério dele, a gente vê lá que logo ele já é tentado pelo diabo, né? Logo depois que ele faz uma campanha lá de jejum e oração de 40 dias, Deus já manda ele para o deserto, para ser tentado. E aí o diabo faz todas as propostas, tudo aquilo que seria algo para tentar ele, para ele desistir. Mas ele permanece firme, ele permanece inabalável na palavra, porque ele sabia quem ele era. E aí logo depois da tentação, Deus manda os anjos lá, como fala, e ele é consolado e confortado. E aí, quando a gente traz para a nossa ótica, quando a gente traz para a nossa realidade, às vezes a gente fica pensando num Deus injusto, né? Falando, não, que pai é esse que manda o seu filho com fome, com sede, para o meio do deserto para ser tentado pelo capeta, né? Para passar o que ele passou, que pai desnaturado é esse? Porque ele jejuou, ele orou, ele clamou, ele buscou a Deus ali, e logo em seguida, ele já vai passar por uma tremenda de uma dificuldade, de uma provação. Mas Jesus sabia quem ele era. E ele só conseguiu vencer a tentação, vencer a provação do diabo ali, porque o espírito dele estava pronto. Porque ele estava conectado com Deus. Porque logo depois que ele ora, que ele jejua, que ele busca, o espírito dele estava forte. E aí ele estava pronto para enfrentar a batalha que ele ia travar ali com o diabo. E aí, vencida, Deus vai e manda os anjos para consolar e para animar ele de novo. E aí, às vezes, a gente está orando na perspectiva de esperar o milagre de Deus acontecer antes da gente sofrer alguma luta, antes da gente sofrer alguma dificuldade. Às vezes a gente está orando na perspectiva de que se eu estou passando por um problema difícil, se eu estou passando um perrengue, se eu estou tendo uma luta, e Deus não está enviando seus anjos para me ajudar, Deus não está dando livramento, a gente está se revoltando e perdendo o sentido daquilo que é a oração, daquilo do propósito. Por que a gente está buscando a Deus? Porque às vezes a gente está orando esperando com que o milagre aconteça, esperando que Deus venha nos salvar, enviando os seus anjos antes
do diabo vir tentar. Mas com Jesus não foi diferente. Com Jesus foi diferente, aliás. Deus sabia o que ele estava fazendo. E Jesus sabia quem ele era. E aí esse é o primeiro exemplo, né? Aí o segundo que eu queria ler, que está lá em Mateus, abre aí. Mateus 26. Versículo 36. Mateus 26, 36. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou-se no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou seus discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam aí, vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao Pai, Ele não me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que é preciso acontecer? Disse Jesus. Depois disse Jesus para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Até aí. Então, imagina a cena, velho. Imagina a cena aí, nesse momento. Como aquela atmosfera que estava ali, em que Jesus estava orando, em que ele levou alguns dos seus discípulos, e que a palavra mesmo fala aqui que ele estava muito angustiado, ele estava muito aflito, porque já estava prestes a ser cumprido aquilo que já tinha sido dito, que ele iria ser preso, crucificado e morto. Então, vocês imaginam a angústia que Jesus estava sentindo naquele momento. Então, ele pega alguns dos seus discípulos e sai para orar, e 3 vezes os discípulos dormem.
Por 3 vezes os discípulos ali não aguentaram o baque e ficaram dormindo. E Jesus acorda, chama atenção, porque eles não conseguiam nem orar com ele ali, sendo que já estava chegando o tempo. E logo depois que ele acaba de orar, que ele acaba de colocar o seu coração diante do Pai, que ele rasga o seu coração diante dele, falando que estava difícil, que o cálice era amargo demais para ele tomar. Ele vira e fala: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele ora dessa forma 3 vezes. E aí logo depois disso, já vem Judas, o trai. Logo depois disso ele já é preso, como se fosse um bandido. Ele é levado lá para ser colocado a coroa de espinhos. Ele é traído, ele é abandonado pelos seus discípulos que saíram, todo mundo saiu fora e deixaram ele lá sozinho. E aí depois ele sofre o que sofreu, ele apanha, ele é morto de uma maneira mais cruel que tinha. E aí a gente pensa, pô, mas ele orou, né? Ele pediu para o pai dele, se fosse possível, passar o cálice. Passar, que não vivesse aquele momento. Mas era preciso que ele vivesse aquilo. E ele só não desistiu porque ele sabia quem ele era, porque ele sabia o propósito que ele tinha para cumprir. Porque igual fala que ele poderia muito bem ter clamado a Deus naquela hora e Deus enviasse exército de anjos e matasse todo mundo ali. E resolvesse na hora. Mas com todo o poder que ele tinha nas mãos para fazer isso, ele não fez. Com toda a glória que ele tinha, ele não fez. Ele sabia que ele tinha que sofrer. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, para que se cumprisse o plano de Deus na vida dele. E aí, às vezes, a gente se olha e acha cheio de direitos. A gente olha para a gente, para a nossa vida, e acha que nós somos melhores que Jesus. A gente acha que nós não podemos sofrer, que a gente não pode passar por dificuldade, que a gente não pode ser contrariado, que a gente não vai ser traído, que a gente não vai ser abandonado. E aí, às vezes, a gente está orando com o propósito errado. A gente está buscando a Deus para que Ele possa satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. E aí, quando Ele não faz, a gente entra em crise. A gente entra numa depressão. Porque, não, Deus, eu estou orando tanto, mas não está acontecendo. Eu estou te buscando tanto, mas tá dando tudo errado. Quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Quanto mais eu te busco, mais perseguição eu sofro. Quanto mais eu me entrego a ti, mais a vida fica mais difícil. E às vezes vai ser assim, galera. E aí, vai ser a hora da gente entender que quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, é para que o nosso coração seja transformado. Para que a gente possa entender o que Deus quer fazer no meio dessa tempestade, às vezes você está vivendo aí. Quando a gente ora, é para a gente entender o que Deus quer fazer.
nesse momento aí que você está vivendo na sua vida. Porque Jesus poderia muito bem ter matado e acabado com tudo aquilo ali na hora. Mas ele sabia o propósito que ele tinha. Então, quando o cara lá cortou a orelha do soldado, ele falou: calma, para que você está fazendo isso? Fica de boa, não é a hora. Ele poderia muito bem já ter pegado a espada de fogo dele lá e cortado a cabeça de todo mundo e acabou. Mas não, ele ficou firme. Frente aos seus inimigos, queriam matar ele, queriam maltratar ele, ele manteve o espírito de paz. Ele manteve o espírito de sabedoria para não fazer aquilo que o poder dele lhe dava a capacidade de fazer. Então, como que você está reagindo às diversas pressões que têm vindo na sua vida? Como você está reagindo às diversas situações que têm acontecido ao seu redor? Você tem se deixado levar por essas situações? Você tem se deixado levar por essas dificuldades, por esses problemas? Ou você, no seu relacionamento com Deus, nas suas orações, tem buscado entendimento e sabedoria para entender o que Deus quer fazer no meio disso tudo? Ou na primeira dificuldade, no primeiro problema, você já quer, tá tudo lascado mesmo, então vamos chutar o pau da barraca e vamos tacar o terror. Quero saber mais de nada não. Vou viver do jeito que eu quero. Ou você tem tido a paz que excede todo entendimento, que só vem quando a gente tem um relacionamento com Deus sadio, quando a gente não busca a Ele só na perspectiva de pedir e querer com que Ele faça da maneira que a gente quer. No meio da tempestade, no meio da guerra que você tem vivido, se alguém pegar uma arma para matar alguém, você vai chegar e vai dar uma voadora e vai ajudar a matar, ou você vai buscar a paz? Você vai ajudar a fazer com que aquilo cesse? No meio da guerra, você está levantando as armas para lutar segundo esse sistema, para lutar segundo as suas forças, porque afinal de contas Deus não está fazendo nada. No meio da pressão que você tem vivido, você está negociando seus princípios, seus valores, a sua fé, o seu propósito de vida. Ou você tem entendido aonde Deus quer te levar? Ou você tem entendido qual que é o propósito de Deus nisso tudo? Porque às vezes Deus vai deixar os demônios vir. Vai deixar as coisas acontecerem para ver de fato onde está o seu coração. Para que só depois Ele envie o consolo. Para que só depois Ele envie anjos para te confortar e te consolar. Mas enquanto você ficar orando, pedindo para Deus aliviar a barra aí, a gente vai sofrer muito. A gente vai acordar de manhã indignado com a vida, revoltado com as coisas, sem o entendimento e sem a clareza daquilo que Deus quer fazer. Porque
Às vezes vai ser necessário você viver isso para que depois você fique mais forte. Igual ele falou aqui, a nossa carne ela é fraca. Mas o espírito deve estar pronto. Então, meu irmão, não tem nenhum super crente aqui. Não tem ninguém que pode bater no peito e falar que é o cara. Se essa pessoa não se humilhar e não colocar o seu joelho no chão diariamente e clamar a misericórdia, a graça de Deus todos os dias. Porque por mais bom às vezes que você possa ser, por mais bom cristão às vezes que você possa achar que é, se você não estiver alimentando o seu espírito com oração, com comunhão, com palavra, você vai ceder. Você vai se vender. Você vai ser levado pelas circunstâncias. E aí a sua vida vai ser igual uma montanha russa, de altos e baixos. Sua vida vai ser um turbilhão de emoções em que você não consegue mais controlar. Se você não for levado pela sua convicção, se a gente não for levado pela nossa fé, por aquilo que Deus falou, por aquilo que Deus nos mostrou. E aí quando você lê antes do que a gente leu lá em Mateus 26, Jesus faz a ceia, Jesus já estava dando a ideia para os caras que ele ia morrer, que os caras iam prender ele, que um deles ia trair, que o outro lá ia negar ele. E aí todo mundo, não, Jesus, que isso, ninguém vai te trair não. O outro, não, eu te negar? Eu nunca. E aí, logo em seguida, velho, quando os caras chegam para prender ele, tudo acontece, parecendo até que ele não tinha falado nada. E aí, só sobra ele. Então vocês pensam, imagina essa situação lá na hora. Porque se a gente não estiver vigiando e orando, se a gente não estiver com o nosso espírito conectado ao Espírito Santo de Deus, nós vamos ser levados. Nós vamos ser levados pelas nossas emoções. Nós vamos ser levados por esse sistema. Nós vamos ser engolidos por ele. E aí a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza, aquilo que nós sempre batemos o pé para falar, vai por água abaixo. Então oração é isso, galera. É o nosso relacionamento com Deus para buscar a conversão da vontade dele, da nossa vontade para a vontade dele. E não ao contrário, porque às vezes a gente está orando, insistindo com Deus para mudar o jeito dele, para ser do jeitinho que a gente quer, na hora que a gente quer. E não é assim. Quando a gente chega na presença de Deus, é o nosso coração que tem que mudar, não é o coração de Deus. E às vezes, você e eu estamos sofrendo por conta disso. Porque você está querendo mudar o coração de Deus. Você está querendo mudar a forma com que Deus quer tratar na sua vida. E a sistemática é o contrário. E aí lá, eu queria ler também lá em Tiago 4. Tiago 4, lá no finalzinho. Tiago 4, fala assim, ó, versículo 1.
De onde vêm as lutas e brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, galera, uma outra parte da oração também é essa da gente pedir as coisas mesmo, da gente colocar o nosso coração diante de Deus e clamar a Ele, da gente falar o que está acontecendo, o que a gente quer, o que está pegando. A gente tem vários versículos que fala isso. Que ele fala, ora, me busca, pede. Mas o problema é que quase sempre a gente pede da maneira errada. A gente pede para satisfazer os nossos próprios desejos, né? A gente pede para se cumprir algo que, na verdade, nós queremos. Da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. E lá em Romanos 8, versículo 26, fala que a gente não sabe orar, ninguém sabe orar como convém. Que ele fala, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, existe um filtro, que é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente ora, ele traduz para Deus o que a gente quer, o que realmente a gente quer. Então toma cuidado com as suas orações às vezes. Porque existe um filtro que chega até Deus. Então ninguém sabe orar como convém. Mas que a gente possa essa noite olhar para dentro do nosso coração e ver qual a motivação que nós temos tido para chegar até a presença de Deus. Que a gente possa olhar para dentro de nós e ver se nós temos aproveitado o nosso tempo de relacionamento, de devocional com Deus, para que o nosso coração se converta à vontade dEle ou se está sendo contrário. Tiago 4, versículo 7, lá continuando. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se na presença de Deus, do Senhor, e ele os colocará numa posição de honra. Feche seus olhos aí. Vai falando com Deus. Diante disso tudo que eu falei. Porque a oração ela é para nos preparar para aquilo que a gente vai enfrentar. Além do relacionamento, além da comunhão com Deus. Quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus, quando a gente o busca, é para que a gente fique mais forte. É para que se tudo der errado, é para que se todos nos abandonarem, todos nos traírem, eu ainda assim vou permanecer firme. Porque eu sei quem eu sou.
e eu sei o propósito de Deus para minha vida. Então abre sua boca, vai falando com Deus aí.